Bem-vindos! Hoje, 16 de outubro de 2025, a gente vai mergulhar numa análise pré-abertura. Temos um relatório aqui bem detalhado, sabe? Focado no day trade do mini índice, o nosso win. A missão aqui é simples: destrinchar esse material, entender o que está movendo o mercado, global e localmente, e principalmente, identificar os pontos-chave, os catalisadores, os preços críticos para o win hoje. Olha, o clima lá fora parece um otimismo meio cauteloso, um risk-on, mas com um pé no freio. Só que aqui dentro, aqui a conversa é outra, o fiscal está pesando, é essa tensão que a gente vai investigar. Ok, vamos desempacotar isso. Exatamente. Hoje o cenário está bem desenhado, né? É um campo de batalha mesmo, entre duas forças opostas. De um lado, esse otimismo global, muito ligado na expectativa com o Fed lá nos Estados Unidos. Do outro, um certo pessimismo local, né? Por causa dessa questão fiscal nossa. O fascinante vai ser ver como essas duas coisas vão brigar ao longo do dia, qual delas vai ditar o ritmo do índice. Promete bastante agitação, viu? Começando então pelo cenário global, o que a gente viu de madrugada foi de fato um tom mais para positivo vindo de fora. Ásia, por exemplo. Nikkei fechou com uma alta boa, mais de 1%, 1,33%. Xangai também subiu, um pouco menos, 0,10%. Parece que o pessoal continua repercutindo aquela ideia de um Fed mais brando, né? Mais dovish. Aquela esperança de corte de juros nos Estados Unidos. Sim, mas é importante entender, assim, a natureza desse otimismo. Ele não está baseado em dados super fortes de crescimento, por exemplo. É um otimismo muito focado nisso, na expectativa de que o Fed vai afrouxar a política, vai injetar dinheiro. Isso por si só já deixa tudo meio frágil, sabe? E talvez seja essa fragilidade que explique a Europa mais contida, certo? A abertura lá foi meio mista. O DAX na Alemanha chegou a cair um pouquinho, 0,11%. O futuro do FTSE lá em Londres caía mais, quase 1%, 0,85%. Parece que eles estão mais cautelosos, esperando mais sinais. Talvez as falas do pessoal do Fed hoje. Exato, faz todo sentido essa cautela europeia. O mercado sabe que esse otimismo todo pode virar pó com uma palavra um pouco mais dura, mais hawkish de alguém do Fed, e hoje tem um monte de gente falando. Barkin, Barr, Waller, Bowman, Kashkari. Nossa, qualquer sinal de que, olha, os juros não vão cair tão cedo assim, ou que a inflação ainda preocupa, isso pode reverter o humor rapidinho. E pro nosso win, bom, pro win isso significa que uma possível alta inicial pode não se sustentar. É um risco real. Falando em EUA, os futuros lá confirmavam esse otimismo mais cedo, né? Lá pelas 6 horas da manhã, S&P subindo 0,20%, Dow Jones 0,17%, Nasdaq, que é mais sensível a juros, na frente com 0,35%. Isso já sinaliza uma abertura positiva em Wall Street e, bom, aumenta muito a chance de um gap de alta aqui para o Ibovespa e para o IN. E aqui é que fica interessante mesmo, essa dependência quase total do humor do Fed. Se a gente conecta tudo isso, o quadro é esse. O mercado global que reage demais a qualquer coisinha que vem do Fed. Pequenas mudanças na percepção sobre juros lá fora causam ondas grandes aqui. Para quem opera o IN, significa o quê? Significa que não dá para confiar cegamente numa alta inicial só por causa do externo. A palavra é sustentabilidade, e ela vai ser testada hoje com certeza durante essas falas. Tem que ficar de olho no noticiário dos Estados Unidos o tempo todo. Ok, cenário global entendido, o otimismo existe, mas é frágil, depende do Fed. Agora vamos trazer a lupa aqui para o Brasil, que a história é bem outra. A notícia do dia aqui foi aquela decisão do TCU, né? Suspendendo a obrigatoriedade do governo de buscar o centro da meta fiscal. Para o mercado, a leitura foi clara. Opa, isso aí enfraquece a âncora fiscal que já não andava muito firme. Aumenta a percepção de risco da dívida. E essa percepção de risco fiscal maior funciona como um contrapeso direto àquele otimismo que vem de fora. Cria uma camada de incerteza que é só nossa, do Brasil, e que tende a pressionar os nossos ativos. O investidor começa a pedir mais prêmio para carregar o risco Brasil. Juros futuros para cima, pressão no câmbio. E para colocar mais lenha nessa fogueira fiscal, ainda tivemos as falas do ministro Haddad. Por um lado, ele tenta acalmar, fala em consolidação favorável ao crescimento, mas por outro, volta a falar em taxar setores. Bancos, bilionários, e isso sempre gera um ruído, uma apreensão no mercado, né? É essa combinação que complica tudo. De um lado, um sinal de que a regra fiscal pode ser mais frouxa, do outro, essa conversa de buscar mais dinheiro via imposto, o que pode pesar na economia, no lucro das empresas. O resultado? Mais incerteza. Olha só o contraste. O mundo lá fora, pensando em juros mais baixos nos Estados Unidos, o que é bom para a Bolsa, e o Brasil aqui, criando fatores que podem justamente pressionar os juros locais para cima e a Bolsa para baixo. Fora esse ruído todo, tem dado importante hoje, né? O IBCBR, a prévia do PIB, sai às 9 da manhã. Esse número pode jogar para os dois lados, imagino eu. Exatamente. Se vier o IBCBR forte, pode dar um alívio, sabe? Mostrar que a economia está aguentando o tranco, apesar do fiscal. Mas, se vier fraco, aí complica. Soma a preocupação com a atividade econômica, a preocupação fiscal que já existe.
Seria péssimo para o mercado local. Então, esse BCBR às 9 é o primeiro grande teste doméstico do dia. Então tá montado o cabo de guerra. Como é que a gente pode, sei lá, monitorar em tempo real qual lado tá ganhando? Otimismo externo ou pessimismo interno? Um indicador-chave para ficar de olho é a correlação WIN versus dólar futuro, o WDO. O normal no otimismo externo seria o quê? O WIN subindo e WDO caindo, ou pelo menos estável. Agora, se a gente começar a ver o WIN tentando subir, puxado lá por fora, mas o WDO subindo forte junto, aí acende o alerta vermelho. Significa que a preocupação fiscal aqui dentro está falando mais alto, está forçando o real a desvalorizar mesmo com o cenário lá fora ajudando. Isso levanta uma questão importante, né? Até onde o WIN consegue subir se o risco local continuar piorando? É a grande dúvida de hoje. Entendido. Vamos colocar mais peças nesse quebra-cabeça, então. Olhar outros indicadores. Commodities. Petróleo estava em alta hoje cedo. Brent subindo 1% para $62,5. WTI mais de 1% a quase $59. Isso costuma ajudar a Petrobras, né? E o Ibovespa por tabela. Sim, o petróleo forte pode dar um suporte, ajuda a equilibrar um pouco o peso do fiscal. É um dos poucos ventos a favor que a gente tem no cenário doméstico hoje, pelo menos por enquanto. Já o minério de ferro, outra commodity importante para a gente, estava estável, $105 a tonelada. Aí é neutro para Vale, né? No câmbio, o dólar lá fora estava mais fraco. O DXY, aquele índice contra várias moedas, caía 0,21% para 98,59. E antes da nossa abertura, o dólar contra o real lá fora também cediu um pouquinho, 0,09% para 5,45. Em teoria, isso é bom pra gente, né? Dólar fraco ajuda o real, ajuda a bolsa. Deveria ajudar. Um DXY fraco alivia a pressão no dólar aqui. Mas como a gente falou, a briga WDO versus WIN é que vai dizer se o WDO subir mesmo com o DXY caindo, confirma, o fator doméstico tá mandando no jogo. Agora, a gente chega num ponto que parece um nó gorde hoje. Aquela aparente contradição nos sinais de risco. Por um lado, juros dos títulos americanos caindo. O de 10 anos para 4,024%. Isso bate certinho com o risk-on, com a aposta em juros mais baixos do Fed. Porém, ao mesmo tempo, o ouro, o XAI-USD, clássico refúgio, está disparando. Passou de $4.230 a onça, máxima histórica. Como é que a gente junta isso? Ações otimistas, juros caindo. E o ouro, o porto seguro, subindo como se o mundo fosse acabar. Que maluquice é essa? Pois é. E o fascinante é que essa aparente contradição, na verdade, reforça a tese principal, a força da expectativa sobre o Fed. Vamos pensar, um cenário clássico de medo, de risk-off, de recessão vindo, o que a gente veria? Talvez juros subindo por risco, dólar forte porque todo mundo corre para ele, ações caindo e ouro subindo. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente tem é juros para baixo, dólar para baixo de XY, futuros de ações para cima e ouro para cima. E a chave para decifrar isso seria... A única coisa que explica tudo isso junto é a expectativa muito, muito forte de que o Fed vai cortar juros. Essa expectativa faz o quê? 1. Pressiona os juros para baixo. 2. Desvaloriza o dólar porque ele fica menos atraente. 3. Anima as ações porque o dinheiro fica mais barato. E 4. Torna o ouro, que não paga juros, mais interessante. Principalmente como um hedge, uma proteção contra a própria desvalorização do dólar que essa política do Fed causa. Então, a alta do ouro aqui não é tanto medo de crise, é mais uma aposta nessa flexibilização monetária e uma proteção contra o dólar perdendo valor. Entendi. Nossa, faz todo sentido. Então, uma forma prática de usar isso seria... Não precisa entrar em pânico com a alta do ouro achando que é o fim do mundo. Encare o ouro como um termômetro da convicção do mercado nessa aposta de juros americanos mais baixos. É um indicador em tempo real dessa tese dovish. Se durante as falas do Fed hoje a gente ver o ouro corrigindo forte, pode ser um sinal de que o mercado está ouvindo algo mais duro, mais hawkish. E isso seria negativo para o WIN. Fica de olho no ouro como um proxy da leitura do mercado sobre o Fed. Excelente. Desmontou o paradoxo, muito bom. Agora vamos para a análise técnica do WIN, o mapa do campo de batalha onde essa briga macro vai acontecer. Olhando o gráfico de 60 minutos, o sinal recente é positivo. Teve a confirmação de um pivô de alta, um sinal que sugere que a tendência de baixa pode ter revertido. O preço fechou acima das médias de 9 e 21, que estão apontando para cima, mostra força compradora no curto prazo. Sim, o gráfico mais curto mostra que os compradores tentaram tomar as rédeas recentemente. A dúvida é, vão ter força para continuar subindo? Porque aí a gente olha o gráfico diário e a figura muda um pouco. O WIN está bem numa zona de resistência importante. Uma faixa ali entre 145.080 e 145.630. É um lugar onde os vendedores podem aparecer com mais força. E o suporte mais claro no diário está longe, lá para os 141.000. A imagem é essa, uma força compradora de curto prazo, dando de cara com uma muralha vendedora de prazo maior. Exatamente. E isso faz com que os níveis de resistência logo acima sejam ainda mais cruciais.
Se romper, valida essa força compradora recente contra a resistência maior. Focando então nos pontos-chave para o dia, para o intraday usando o gráfico de 15 minutos. Temos as seguintes trincheiras, digamos assim. Para cima, resistências. R1, que você já falou que é a crítica, entre 144.200 e 144.450. Depois, R2, em 144.900, 145.065. E lá em cima, R3, se o otimismo for grande, em 145.600, 145.900. Essa R1, 144.200 e 144.450, é o ponto nevrálgico do começo do dia. É para onde o gap de alta deve mirar. A reação do preço ali vai ser o primeiro grande sinal. Rompeu com volume? Ok, valida a alta inicial. Mas se falhar, se hesitar, se for rejeitado com volume vendedor, acende o sinal amarelo. Pode chamar mais venda. E para baixo, os suportes. S1, o mais perto, está em 143.335, 143.070. Coincide com as médias curtas. Abaixo dele, S2, em 142.740, 142.530. E o S3, que parece mais forte, tem a média de 200 perto, na região de 141.900, 141.600. A perda do S1, principalmente se vier depois de uma falha lá na R1, seria um sinal técnico de fraqueza bem relevante. Poderia ser a confirmação de que o fator doméstico, o risco fiscal, está pesando mesmo e ativando um fluxo vendedor mais forte. Chegar lá no S3, 141.600, bom, aí seria uma vitória clara dos vendedores no dia, provavelmente com o cenário local dominando tudo. Ok, então temos o cenário macro, essa briga global versus local, temos os indicadores, com o ouro ali como termômetro do Fed, e temos um mapa técnico, com R1 e S1 como pontos decisivos. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente traduz isso em cenários mais concretos para o WIN hoje, para quem está operando? Juntando tudo, dá para a gente desenhar uns 3 cenários principais para o dia. Cenário 1, o altista com predomínio externo. O WIN abre com gap de alta, puxado lá por fora. Consegue romper a R1, 144.450, e mostra volume nisso. O DXY continua fraco, futuros nos Estados Unidos firmes. Nesse caso, o mercado aqui meio que ignora o barulho fiscal, pelo menos por um tempo, e vai no fluxo global. O alvo seria a R2, 145.065. Cenário 2, o lateral ou volátil, tal cabo de guerra. O WIN abre em alta, chega perto da R1, mas não vai. Falha em romper com força. Vendedores aparecem ali, aí o ruído fiscal começa a pesar mais, talvez o WDO comece a subir, o preço recua, vai testar o S1, 143.335. O mais provável aqui é o WIN ficar encaixotado entre S1 e R1, brigando muito, esperando os catalisadores. IBCBR às 9 horas, as falas do Fed. Esse cenário é de alta volatilidade. Pode dar chance nas duas pontas, mas tem que ser rápido e esperar confirmação. E o cenário 3, o baixista com predomínio interno. O gap de alta, se tiver, é fechado rapidinho. O preço vira para baixo, perde o S1, 143.070, com volume aumentando. Esse seria um sinal forte de que o risco fiscal aqui dominou. A gente provavelmente veria o WDO subindo forte. Aí o fluxo vendedor ganha força, buscando S2, 142.530 e talvez até S3, 141.600. E qual seria, então, a estratégia, a abordagem mais sensata diante disso tudo? Olha, a chance maior é começar com gap de alta, né, entre o cenário 1 e 2. Mas se esse movimento vai durar, essa é a grande pergunta. Então, o conselho é prudência. Tem que ser flexível, esperar as confirmações nos níveis-chave antes de entrar pesado numa direção, evitar operar logo na abertura naquele fuzuê do gap, talvez seja mais seguro hoje. O foco tem que ser total na reação do preço na R1, 144.200, 144.450. Se rejeitar feio ali e o WDO estiver subindo junto, pode ser uma venda tática interessante. Se romper firme com volume e o externo ajudando, aí valida a compra. E claro, não pode esquecer. Vai ter volatilidade por causa do IBCBR e das falas do Fed. É dia de café reforçada e gestão de risco impecável. A adaptabilidade vai ser fundamental. Perfeito. Acho que ficou muito claro. O dia se resume a esse confronto direto. Otimismo global versus cautela fiscal doméstica. E a briga vai acontecer nesses níveis técnicos-chave do WIND, principalmente R1 e S1. Uma análise que conectou muito bem todos os pontos. Sem dúvida. E para fechar, talvez uma reflexão rápida. Até quando, né? Até quando a bolsa e outros ativos de risco vão conseguir andar tão dependentes dessa expectativa de dinheiro fácil dos bancos centrais, ignorando às vezes realidades fiscais e econômicas locais bem mais complicadas? Essa tensão entre a liquidez global e os fundamentos locais é algo para a gente ficar de olho não só hoje, mas para os próximos tempos. Observar como isso vai se resolver vai ser crucial.